Almeida. A gente não vai identificá-la por questão de segurança, claro. Boa tarde, bem-vinda aqui ao Fala Espírito Santo. Boa tarde. Como é que está a situação 24 horas depois disso tudo ter começado? Conta pra gente. Então, hoje está aparentemente calmo, mas tem muita polícia na rua. E ninguém, a rua vazia, todo mundo em casa, todo mundo se escondendo, porque o que aconteceu ontem, né, foi cena de filme, parecia cena de filme, mas era real. Era tiro no meio de todo mundo, e era adolescente de 16, 15 anos mandando o comércio fechar. Então, assim, foi bem crítico e está todo mundo com muito medo. Você estava trabalhando na hora que tudo começou, recebeu essa ordem para fechar as suas portas? Conta pra gente. Sim, a gente estava trabalhando por volta de 11 horas. A gente, como está num ponto que a gente conseguiu ver os bandidos chegando com muito pneu para queimar, para fechar a ponte. E a polícia entrou atirando, entrou, né, em ação mesmo em cima dos bandidos. Foi tudo muito rápido e durou o dia todo. Então, assim, depois disso, os bandidos passaram nas portas, armados, bandidos que eu digo, adolescentes armados, pedindo e mandando, ordenando que o comércio fechasse. E todo mundo obedeceu. Ontem não tinha farmácia, não tinha mercado, não tinha nada aberto em Nova Almeida, tudo fechou. Quer dizer, um absurdo, né? A gente ter que acatar ordem de criminosos, né? Você já tinha passado por isso? Não, tem 12 anos que eu estou aqui e eu nunca vi. A gente sabe que existe, né? O tráfico aqui é muito, muito grande, mas lá para dentro nunca aconteceu o que aconteceu ontem. Ontem foi no meio do centro da cidade, sabe? Foi no meio de todo mundo. Foi uma coisa, assim, só quem viu sabe que foi uma coisa absurda. E o trauma, né? Que fica, como que você está se sentindo hoje? Como é que está a rotina agora para você, nesse momento? A gente está com medo, a gente recebe muita informação de que os bandidos ainda vão agir, né? Ainda vão se vingar, porque mataram gente, né? A polícia matou bandido ontem. E a rua está vazia, quer dizer, isso é ruim para o comércio, as escolas não funcionaram, os ônibus ainda não estão entrando, estão indo só até no início, lá no começo. Então, assim, a população fica totalmente prejudicada e amedrontada. Porque no dia a dia não tem polícia aqui. É por isso que isso está acontecendo. Juliano, vou fazer uma pergunta para você aqui. É a população cerceada do direito de ir e vir? Ela relatou, né? Comércios fechados, ruas vazias, ônibus sem circular pelo bairro. É tão complexo tudo isso, né? Porque onde fica realmente esse direito de ir e vir? Esse direito que deveria ser valido a pena, né? E isso não mexe só com questões físicas, de fato. Isso mexe com questões psíquicas, como a Francisca está trazendo aqui o tempo todo, né? Quantos traumas são gerados por meio dessas questões, quantos sonhos que são bloqueados por conta de todas essas questões, né? E nós precisamos, de fato, criar novos significados para a gente poder, né, de fato, sobreviver a dias tão complexos, né? E a pandemia, trazendo para a pandemia, em 2016 nós passamos por aquela questão da greve dos policiais, depois vem a pandemia, né? Momentos que nós fomos aprendendo a viver dentro dos nossos lares, né? Momentos que trouxe possibilidades a gente começar a pensar o que é viver nesse espaço aqui dentro, nesse espaço interno. Exatamente. Esse espaço interno, por muitas vezes nós temos medo de encarar, né? Que é o espaço onde que vem o medo, as angústias, as tristezas, né? Onde que eu tenho que encarar as minhas próprias falhas, minhas próprias faltas. E esse é um momento propício para a gente buscar aqui dentro fortalezas para a gente poder, de fato, sobreviver a esses dias, né? Criar novos significados e novos significantes para a gente poder, né, de fato, sair de dias tão complicados, né? Que eu posso fazer dentro da minha casa para que eu não fique tão focado a essa criminalidade estar ali fora? Porque senão eu vou adoecer, né? Porque senão eu vou entrar num processo de ansiedade, num processo de depressão, num processo de pânico, né? Nós precisamos criar dentro dos nossos lares espaço que realmente venha fazer a gente encarar essa realidade, mas fugir dessa situação tão adoecedora. E isso é extremamente importante.
E são situações e situações, né? Por exemplo, no caso da Francisca, como fazer isso, né? É uma situação extremamente delicada. A gente está recebendo aqui muitos comentários. Enfim, a Marina, ela fala assim, é muito triste com o comentário, né, da comerciante que está com a gente pelo telefone. Relatou adolescentes, né, passando ali, impondo toque de recolher, mandando fechar as portas. Ela diz assim, é muito triste ver tanto adolescente no mundo do crime e ninguém acha uma solução. Isso precisa ser mudado e com a sociedade, né, buscar mudar essa lei para que realmente a lei aconteça. Enfim, a sociedade, ela comenta que ainda não sabe como recorrer e o que fazer. É uma sensação aí de estar perdido no meio disso tudo, Rosley? Sem dúvida, Ana. A gente tem visto, principalmente quando envolve menores, né? A legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é muito boa, né? Mas a gente tem visto que, é a pergunta que eu sempre faço, ó, nós estamos, de fato, felizes com os modelos adotados atualmente? Os modelos adotados na segurança pública atualmente têm surtido efeito, têm garantido a nossa capacidade de sair sem medo às ruas? E a resposta é clara, tanto aqui pela Francisca, tanto pela a telespectadora que participou da comerciante, nós temos visto que não, né? Nós temos medo de sair. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito bom, mas ele é bom para quando há um investimento anterior a um processo de educação e de pertencimento, né? Então, enquanto nós não trouxermos essa ideia, claro, de humanidade, trouxermos essa ideia de que o outro precisa ser respeitado, de que o outro faz parte do nosso processo, a gente precisa também de políticas de segurança pública. E todas as vezes aqui, Ana, a Francisca falou muito bem isso, né? A comerciante também trouxe isso. Cadê a polícia, né? A polícia, ela vai quando tem um confronto, quando tem a situação, mas a gente precisa criar mecanismo de que a polícia permaneça. Eu estava assistindo antes, né, Ana, aqui na TV Vitória, em relação, falando que, olha, não, a polícia, ela vai permanecer enquanto for necessário. Não, mas a polícia não pode sair, né? A polícia, ela precisa ir e permanecer, porque enquanto nós ficarmos com essa ideia de que a polícia vai e sai, a gente não gera pertencimento nem da comunidade com a polícia e nem da polícia com a comunidade. E aí isso não gera reciprocidade, não gerando reciprocidade, não gera respeito. Então a gente precisa trazer, Ana, antes de mais nada, uma polícia que permaneça. E não só a polícia militar, não, né? A guarda municipal, os investimentos às guardas municipais, os investimentos ao indivíduo policial para que ele possa se sentir pertencido. Essa ideia, Ana, de que a polícia vai ficar enquanto for necessário, a gente precisa entender que a polícia precisa permanecer. Essa ideia de ficar indo e voltando, a gente já viu que não vem dando certo. Pois é, a comerciante trouxe para nós aí essa informação extremamente aflitiva e preocupante, que é o fato, né, de adolescentes estarem ali no meio disso tudo e no meio de uma ação tão cheia de violência, né? Isso te assustou ali no momento que você se deparou com essa cena? Oi, você... Acho que a ligação... Você me ouve? Oi, tô ouvindo. É que a ligação tá um pouquinho chiada. Juliano, complicado, né? Se deparar com isso. A violência vinda de pessoas tão novas, tão jovens. Tem um ponto que é crucial que o Rosley falou, que fiquei pensando aqui, sobre esse lugar desse policial. Quem é esse policial? Esse policial é um profissional como eu, você, como ele, né? Esse profissional, ele também sente a insegurança. Sim. Né? Uma pesquisa muito nova mostrou o índice de suicídio entre policiais que tem aumentado drasticamente, né? E esse policial, ele também se sente seguro. Na realidade, o tiro que bate no outro também é um tiro que também bate nele, ele também tem família. Nós precisamos pensar sobre isso, só que por que pensar? Por que refletir? Por que me trouxe esse pensamento? Porque a sociedade, ela precisa conhecer dos seus direitos, óbvio, mas para além disso, essa sociedade, ela também precisa conhecer dos seus deveres. E por vezes nós esquecemos desse lugar, porque nós queremos só saber de qual que são os nossos direitos, mas a gente esquece os nossos deveres. E isso deveria ser imputado lá nas séries iniciais, lá na escolarização, lá no pré-escolar, até a gente chegar no nível, né, superior. Por quê? Porque quando a polícia, ela vai exercer, nós não sabemos qual é o que ele tem que fazer, né, e nós apenas criticamos. Né? Nós queremos que os nossos direitos humanitários sejam seguidos, mas nós esquecemos que existem deveres que nós precisamos. Por exemplo, lutar por políticas públicas. A sociedade, por vezes, ela não sabe como
como constitui uma política pública, né? Ela não sabe como lutar por essa política pública. E nós precisamos repensar esse lugar de escola, esse lugar de educação, é esse lugar que se confere ao cidadão a luta pelos seus direitos, né? E aí, quando eu trabalhei na Secretaria de Justiça, eu realmente trabalhei atendendo adolescentes, né? E por diversas vezes, mas você é aquele cidadão que protege os bandidos? Não, nunca, jamais eu vou proteger a impunidade, jamais eu vou proteger a ilicitude. Pelo contrário, eu vou mostrar para esse cidadão, para esse indivíduo, que ele sim, ele pode ser resgatado, ele pode ser reconstituído, ele pode voltar à sociedade a partir de quê? De um novo projeto de vida. O meu papel é mostrar que existem outros caminhos, que se esse indivíduo vai seguir ou não, não diz respeito a mim. O meu trabalho ele tem que ser feito porque eu recebo pelo Estado para eu cumprir. Mas esse indivíduo ele precisa, quando ele chegar na fase adulta, fazer escolhas que sejam mais positivas. E isso é importante a gente pensar. Sem sombra de dúvidas, né? E a gente volta naquela história, né? A educação, a cultura, infelizmente, não chegam, não sobem o morro. Quem sobe o morro é a polícia, que vai lá diretamente enfrentar. A gente conseguiu restabelecer a ligação com a comerciante lá de Nova Almeida. Eu vou falar aqui com ela, vou repetir a pergunta que eu fiz anteriormente. Quando você se deparou com esses adolescentes, pessoas tão jovens, com uma imposição tão violenta, num momento tão violento, isso te surpreendeu, te chocou? Demais. A gente não tem, igual eu te falei, como ser tranquilo, né? E a gente trabalhando por volta de 11 horas, quando tudo aconteceu. Então, é uma coisa que a gente nunca espera, nunca. E foi muito violento, muito mais do que quem está assistindo pode imaginar. Todo mundo armado, tiro para tudo quanto é lado. Foi surreal mesmo. A gente imagina momentos aí de muito pânico realmente. Inclusive, tem pessoas de Nova Almeida participando aqui com a gente. A Fabiana disse que o filho não foi para a escola por causa desses tiros, enfim. Ela também não vai trabalhar, enfim. Tem outras pessoas aqui dizendo também que tem medo, né, dos criminosos, diante de toda essa situação de conflito, colocarem fogo nos ônibus, se os ônibus voltarem a circular. As pessoas têm conversado aí no bairro, vocês têm se comunicado, está todo mundo aí adotando a mesma postura? Todo mundo com medo. Ontem, inclusive, por causa do horário, as crianças ficaram presas na escola, porque ninguém podia buscar, os ônibus escolares não rodaram, então as crianças ficaram na escola. Até tudo se normalizar para a gente poder conseguir buscar. Quem tinha filho na escola em Praia Grande, que tem que atravessar, foi bem complicado. E hoje nenhuma escola funcionou hoje. Está todo mundo em casa, todo mundo escondido e com muito medo. É o não saber, né, Juliano? É o não saber, Francisca, Rusley. O que vai ser daqui a pouco? Será que eu posso sair para poder buscar alguma coisa, um item de necessidade? É esse passo, né? É que tira realmente a pessoa completamente do eixo, né? Francisca, como que tem sido hoje em dia a sua vida? Eu te perguntei mais cedo se você continuava morando na mesma casa, se vocês tinham mudado de bairro. Como é que tá? Você mudou? Vocês preferiram mudar ou continuam no mesmo local? Sim, no mesmo dia que aconteceu, eu saí de lá. Não aguentei ficar lá. Moro no mesmo bairro, mas ele é bem grande. Eu moro na parte alta, onde ficou a parte baixa. E depois do que aconteceu, a minha vida mudou completamente. A minha visão de vida, ela mudou. É até igual ele falou aqui, a gente precisa reeducar. Sim, a gente precisa reeducar, é importante ter uma segunda chance. Só que o meu filho não teve uma segunda chance. Eu acho que a gente precisa de legislação mais forte. Porque o assassino do meu filho vai chegar lá dentro, ele vai ter lei, ele vai ter proteção. Coisa que o meu filho não teve dentro de casa. Ele sequer soube por que ele morreu. Aí vamos chegar lá e ele vai ser preso. Eu vou ter que enfrentar um advogado dele, eu vou ter que enfrentar 1001 coisa, eu vou ter que provar 1001 coisa para a lei ser feita. Uma lei fraca. Uma lei muito fraca, que eu vou ter que lutar muito para ele pagar pelo que ele fez com o meu filho, porque foi uma brutal covardia. O meu filho tomou um tiro, não esboçou qualquer dor. Ele simplesmente caiu igual um porco. É um novo momento.